Antes de começar mais a mensagem de hoje, eu quero agradecer a Deus por todos vocês que têm mandado mensagem, que têm orado por esse ministério, que têm acompanhado aqui as mensagens. Eu falo para um grupo de pessoas que não estão indo à igreja, que estão desconectadas com ministérios, pessoas no Brasil e por outros lugares do mundo. E o sermão de hoje, a mensagem de hoje, é muito voltado para esse público. Recentemente, o Instituto Barna mostrou números alarmantes de que a comunidade de pessoas que estão desconectadas com uma igreja formal está muito grande e está crescendo ao redor do mundo. Na realidade, eu, como professor de plantação de igreja e revitalização, quero dizer algumas coisas para vocês. A nossa cultura latino-americana, quando ela pensa em igreja, ela é muito influenciada pelo catolicismo romano. Nós sempre pensamos igreja como prédio, como a organização jurídica, como uma associação. Na realidade, a palavra igreja tem a ver com a comunidade daqueles que foram chamados de fora para dentro. Segundo a Bíblia, no livro de Atos, se reunia de casa em casa e no santuário. Entretanto, a gente precisa entender que o mundo que nós estamos vivendo, em alguns países, é impossível uma igreja ter um santuário como nós estamos acostumados. Principalmente no Brasil, os Estados Unidos, nós temos um prédio e temos toda uma estrutura, mas isso não é a realidade de muitas pessoas ao redor do mundo. Paralelo a isso, nós temos esse fenômeno crescente dos desigrejados. Desigrejados são aquelas pessoas que já são convertidas e que por um motivo ou outro deixaram de ir à igreja. Eu vou dizer com muita sinceridade que muitos anos atrás, cerca de 22 anos atrás, eu passei por uma decepção muito grande com igreja. Eu tive todas as razões humanas para abandonar a instituição igreja. Porém, nunca pensei em abandonar Jesus. E eu, como pastor, posso estar chocando você com essa informação, mas o que acontece é que existem igrejas e igrejas. E às vezes, por questão geográfica, a gente vive numa cidade onde as igrejas não são amorosas, onde o pastor está tendo erros doutrinários, ou, no meu caso, que era pastor, quando a igreja fere um pastor. Então, nesses momentos, a gente se vê um tanto desconectado de igreja, e é por isso que muitas pessoas têm deixado de ir a uma igreja. Porém, eu sou convertido a Cristo Jesus. Antes de ser pastor, eu sou um servo de Cristo. E eu acredito muito na ideia de igreja saudável. Então, o que a gente faz quando a gente é convertido, a gente acredita na igreja, mas por algum motivo a igreja A, B ou C não está se encaixando nas nossas crenças e valores? Por exemplo, eu sou batista há 43 anos. Eu estudei sobre igrejas saudáveis. Então, com o tempo de vida, com o tempo de experiência, em 1 ou 2 minutos a gente já sente se o ambiente é um ambiente saudável, se é uma igreja realmente que está pregando a palavra de Deus. Por isso que é um problema um pastor sentado num banco de uma igreja, porque ele sabe se o pastor preparou a mensagem, se ele está pregando dentro da doutrina. Então, conforme for o seu tempo, a sua maturidade cristã, não é toda igreja que serve para você ser membro. Quando você muda, quando você tem uma mudança de vida, quando você passa por um desafio, que você é forçado a sair de uma igreja e procurar uma outra, não é qualquer igreja que você vai se adaptar.
Então, essa é uma realidade. Você pode até me criticar por essas palavras que eu estou dizendo, mas é exatamente isso que passa. E eu tenho uma palavra para você hoje, que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 10. Quero ler com você aqui a palavra de Deus, do versículo 24 em diante. Hebreus 10 diz assim: e consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vem se chegando aquele dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui é uma exortação a nós não abandonarmos a nossa reunião. Na realidade, no original grego, a palavra igreja não aparece nesse termo, mas diz assim: não abandoneis a nossa congregação, como é costume de alguns. Não aparece no grego eclesia. Aparece aqui no sentido de reunião dos santos. Então, dentro desse aspecto que eu quero dizer a você. Essa mensagem hoje é para você que abandonou a comunhão com outros santos, ok? Primeiro, a palavra santo significa hagios, aqueles que foram separados por Deus para o ministério de Deus, aqueles que foram chamados pelo evangelho da velha vida para a nova vida, aqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que entenderam que só Jesus Cristo salva. Estes são os santos. E a ideia do Novo Testamento de igreja é a congregação, a reunião das pessoas que foram chamadas de fora para dentro. Esse é o sentido de igreja, de congregação. Por isso o governo das igrejas batistas é congregacional, ok? E esse texto aqui está dizendo que nós que aceitamos Jesus não podemos viver isolados de outros crentes, ok? Nós não podemos nos isolar de ter comunhão com os outros crentes. Notem que eu aqui não estou falando necessariamente uma igreja formalizada com CNPJ, com templo, com diretoria. Eu estou falando no sentido bíblico, porque nos tempos bíblicos não existia essa burocracia, não existia isso que nós vivenciamos, especialmente no Brasil e nos Estados Unidos. O que esse texto nos diz, o autor está querendo dizer, é que é costume de muitas pessoas abandonar, deixar de lado, desprezar a reunião com os outros crentes. Isso para aqueles que dizem: eu não preciso me reunir com outros crentes para cultuar a Deus. Eu não preciso estar em nenhuma comunidade para mim ter, desculpe o meu português, porque eu estou nos Estados Unidos há algum tempo, para que eu possa ter um crescimento espiritual. Isso não é verdade. Nós, seres humanos, fomos criados por Deus para viver em sociedade. Quando Deus pensou na congregação dos santos, na eclesia, ele não pensou em você sozinho, mas pensou em você reunido com outros crentes, tá bom? Então eu quero dizer para vocês que estudando igreja, principalmente nos meus últimos 25 anos de ministério, mais da metade do tempo do ministério eu estou estudando sobre igreja saudável, sobre crescimento de igreja, sobre plantação de igreja, sobre grupos pequenos. Eu quero dizer que o modelo de igreja que nós vivemos na América do Sul, ele é muito dentro do templo, é muito dentro das quatro paredes, mas o modelo da Bíblia, ele é muito maior do que isso, né? Quando a Bíblia fala da eclesia, a gente tem que lembrar que 2000 anos atrás os crentes se reuniam de casa em casa, e quando houve a perseguição do governo romano, eles se reuniam nas catacumbas. Hoje, na Coreia do Norte, na China e em alguns países,
as pessoas não podem ir a um templo e nem por isso elas deixam de se reunir. Quando nós tivemos a pandemia, muitos prédios fecharam, mas as pessoas se reuniram em grupo pequeno, online. Então, o que o autor está dizendo aqui aos Hebreus é que não é bom para que os crentes se deixem de estar conectados com outros crentes, ok? Essa é a ideia. Então, vou dizer para você que a pessoa que está acompanhando aqui esse ministério e que você está chateado porque o seu pastor está pregando uma doutrina que não é bíblica, há um escândalo financeiro na sua igreja, como um dia desse eu recebi um telefonema de um aluno dizendo que uma determinada igreja estava sofrendo porque sua liderança estava tendo problemas de ordem ética, moral com as finanças. Esse mundo caótico que nós estamos vivendo agora, basta você ir à internet e você ouvir os sites que falam, os youtubers que falam sobre o que está acontecendo na igreja, parece que a igreja está uma bagunça, está de perna para o ar. Então, eu estou falando como um ser humano, com graça, com amor, que há sim muitas igrejas cansando os seus membros, né? Há muitas pessoas que têm Jesus, mas que não querem participar dos escândalos, com as coisas que eles não veem de acordo com a palavra de Deus. Então, o que a gente deve fazer nesse momento? É parar de ir à igreja, parar de buscar a Jesus, parar de ler a Bíblia, parar de orar a Deus? Não. O que o autor de Hebreus está dizendo é que nós não devemos deixar de nos congregar como é costume de alguns. Já era naquele tempo, ainda mais hoje. Então, vamos dizer assim, você conheceu uma visão de uma igreja saudável, você mora numa cidade que não tem nenhuma igreja saudável. Olha só, igreja, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Jesus estará lá. Que tal você começar um grupo pequeno? Que tal você se reunir com outros crentes que têm a mesma doutrina que a sua, que têm os mesmos valores éticos, morais e espirituais, que têm a mesma linha de interpretação doutrinária que você, e ali junto com esses outros servos de Deus, você estabelecer um grupo, um núcleo, um pequeno grupo, porque essa é a ideia original. Se nós não podemos, se nós estamos escandalizados, se tem algo bem errado específico para a sua área geográfica, você não tem encontrado isso, você não tem razão para deixar de estar reunindo como igreja, embora este nome igreja não é, de novo, eu estou falando daquela igreja burocrática, associativa, com CNPJ. Você pode procurar outro grupo de cristãos que tenham os mesmos valores e que estejam na mesma página que você. Entendeu? Então, o que eu quero dizer para você é que você não tem desculpa para deixar de se reunir com outros cristãos. Tá bom? Então, eu quero falar com vocês aqui os motivos pelos quais nós não devemos desconectar de Deus e dos outros irmãos. Antes de falar isso, eu quero dizer para você que tem um livro que eu li sobre a igreja na China, um homem que plantou 5.000 igrejas. Eu fiquei curioso, como que pode plantar 5.000 igrejas? É porque na China as igrejas funcionam em casas, ok? E qualquer grupo de 5, 7, 8 pessoas é considerado igreja, naquele livro de um grande evangelista, tá bom? É que nós temos a mania de números, nós temos a mania do mega, nós temos a mania do grande, mas aqui nos Estados Unidos, em Kansas City, tem um movimento chamado microchurch. Então, pense comigo sobre isso, né? A primeira razão, porque nós temos que nos reunir como igreja, como grupo, é porque isso nos dá encorajamento. É o que o autor Hebreus disse, para nos encorajarmos uns aos outros às boas obras. Se você, como eu, fica triste ao ver os escândalos nas igrejas,
Eu vou atrapalhar a minha vida espiritual porque os outros estão participando de escândalos? Porque os outros estão pregando doutrinas estranhas? Porque os outros estão fazendo coisas que eu não vejo serem ensinadas na Bíblia? Não, eu vou procurar pessoas que têm os mesmos valores do que eu para que nós nos encorajemos. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos os escândalos aconteceriam. E isso nunca foi um contrato, uma permissão assinada para que você abandonasse a congregação dos santos, de estar reunido com outros crentes para buscar encorajamento. O segundo motivo é a comunhão. Quando nos reunimos com outros, nós vamos interagir com pessoas que têm outras personalidades, com pessoas que têm outras visões de vida, e nós vamos exercer algo importante para o nosso crescimento espiritual, que é a comunhão, né? Como andarão dois juntos se não é entre eles acordo? E é por isso que muitas igrejas têm dividido, porque não há acordo, não estão na mesma página. Então, nós devemos procurar pessoas que estão na mesma página para que a gente cultue a Deus, para que a gente esteja junto, glorificando o nome de Deus, pregando o evangelho, cumprindo os propósitos de Deus. Terceiro motivo é que essa reunião é importante porque nos protege do desencorajamento, da tristeza, do isolamento, da solidão. Então, quando nós estamos com outros cristãos, nós nos sentimos mais fortes. É por isso que aqui nos Estados Unidos usa o lema: juntos somos mais fortes. Together we are better. Better together. Essa frase é usada aqui nos Estados Unidos. E também a razão do crescimento. Eu garanto a você que está cansado porque pastores erraram, porque alguém deu um mau escândalo, por isso, por aquilo, se você parar de olhar para os lados e começar a olhar para Cristo e começar a convidar pessoas, e se você começar este grupo seguindo o grande mandamento, a grande comissão, se for um grupo saudável, quero dizer para você que você vai conseguir convidar o seu vizinho e ele vai vir experimentar com você, esse vizinho que ainda não tem Jesus, ele vai ver que existe esperança, que existe igreja, que existem pessoas que amam, que existem pessoas que leem a Bíblia, que oram, que dependem de Deus, que não se deixam vencer pelos escândalos, pelo mau testemunho, por tudo de errado que nós estamos vendo crescendo no mundo que nós estamos vivendo. Gente, nós não podemos tampar o sol com a peneira. Basta você ir aí nas mídias sociais, você vai ver escândalos atrás de escândalos, atrás de escândalos, e a gente tem que cuidar de nós mesmos, nós temos que olhar para Cristo, olhar para dentro do nosso coração, temos um arrependimento sincero, mas a gente não pode se deixar embaraçar no caminho por causa de outras pessoas que estão fazendo errado. Não é porque tem gente fazendo errado, igreja, não é porque tem gente pregando errado a Bíblia, não é porque tem gente pensando mais em dinheiro, mais no mundo material, que nós que conhecemos a verdade vamos deixar de nos reunirmos uns aos outros. Hebreus nos ensina isso. Nós precisamos uns dos outros. Então, quero deixar essa palavra para você que me segue aqui domingo. Talvez você não esteja indo numa igreja, né, oficial, com templo e tudo isso, mas isso não é razão para você deixar de se reunir como igreja, ok? Pare de pensar em igreja naquela coisa burocrática que muitas vezes as pessoas lutam só por cargos, por liderança, sem ter ainda um novo nascimento em Cristo. Pare de pensar nas estruturas pesadas e comece a pensar em coisas mais leves. O evangelho é algo que Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e leve, e
acharei descanso para as vossas almas. Você está cansado de igreja? Você está cansado do que você está vendo ao redor? Em pastores com pensamentos liberais, igrejas com escândalos materiais, líderes com escândalos morais, e por causa disso, aquele dia está chegando e eu vou atrapalhar minha vida cristã por causa dessas coisas? Você não tem mais desculpa. Você não tem mais desculpa. Procure hoje mesmo encontrar outra pessoa que esteja nessa mesma condição com você e proponha a ela a se reunir para orar e ler a Bíblia. E aí vão chegar a terceira, e vai chegar a quarta, e aí você está se reunindo para adorar a Deus, ter comunhão com o próximo, convidar o seu vizinho, servir a sua comunidade, ser um crente discipulado. Que Deus abençoe essa mensagem no seu coração. É a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.